boa tarde, boa noite. Eu sou Adriana Okamura e você está no Fluxus Cast, o podcast da Fluxus, edição Café com Canelas. E se você percebeu a brincadeira no Canelas, é porque uma delas sou eu e a outra, ela, é a Junumada! Oi, gente, Junumada aqui. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço. Esse é um lugar que a gente reservou para ser um lugar de reflexões e discussões muito saborosos. Então chega aqui, pega a sua bebida de preferência e bora lá. Eu já tô aqui com meu cafezinho com canela. Eu queria saber, Junumada, o que você vai beber hoje? Café com canela também. Então brindemos, porque o que a gente mais deseja é que essa conversa seja uma boa companhia para você, que possa acolher a sua forma de ver a vida e de viver, que a gente celebre o nosso jeito único. É isso, gente. Vamos brindar realmente, porque acho que também é importante a gente lembrar, né, que aqui eu e a Drica, a gente só traz os nossos pontos de vista, né? E que esses são só a vista do nosso ponto de vista. Então traz o seu jeito também, traz as suas reflexões. E é isso, se a gente puder te acompanhar, seja que se você estiver em casa, se você estiver no carro, se você está lavando a louça, caminhando, a gente já agradece por você escolher a gente como a sua companhia. Vamos começar o papo de hoje, então? Qual que é o tema de hoje? O tema que a gente reservou para hoje é família. Eita, que esse tema sempre dá polêmica. Será que a gente vai trazer causos de família hoje, Ju? Eu acho que é melhor a gente começar mais light. O que você acha? Boa, vamos lá. Eu acho que a gente. O que você acha da gente começar pelo começo mesmo? Tipo, os conceitos de família. Eu dei uma reservada aqui em uns conceitos e eu vou, pro conceito mesmo. Vou até dar uma lida aqui, ó. Dei um Google e, por definição, família é o conjunto de parentes de uma pessoa. Em alguns lugares, entende-se família por pessoas que moram embaixo do mesmo teto. Mas aí também, se a gente der mais uma aprofundada ali nas pesquisas, eu encontrei uma definição que eu gostei mais, que foi um agrupamento de pessoas que convivem juntas, assim uma protege a outra em razão do sentimento de afeto, carinho e pertencimento a esse grupo. Tem várias coisas que abordam esse tema, eu acho que é importante a gente também trazer aqui. O conceito de família é um conceito que passa aí por toda uma história, todo um tempo, todo um espaço, e é algo que foi transformando as suas conformações aí durante o tempo, né? Acho que esse é um lembrete bom. E aí, me conta, o que você pensa sobre esse tema, família? Mana, pela minha experiência com a minha família e agora construindo a minha própria família, família de longe é a maior escola para nossa evolução pessoal e espiritual, sabe? Tudo que eu troco, tudo que eu tenho ali disponível, não é à toa. Por muito tempo eu me senti muito fora da minha família, eu me sentia muito estranha, mas quando eu entendi o que eu tô fazendo aqui, por que é que eu tô, eu acho que isso dá um novo sentido e direção à construção da sua família, sabe? Então é pensar que na família nuclear, eu tinha ali papai, mamãe, minhas irmãs. Manter isso ao longo da vida é um trampo, mas um trampo maior ainda é você construir uma nova família, a sua agora nuclear. Além de manter aquilo, você ter a liberdade de colocar novas coisas. Faz sentido, Ju? Nossa, total, para mim faz. E eu acho que é legal a gente entrar nessa coisa dos conceitos também, né, de família nuclear e família estendida, né? Família nuclear, Dri, complementa aí, tá? Ver o que você pensa sobre isso. Mas família nuclear realmente são aquelas pessoas que moram
junto com a gente, debaixo do mesmo teto. Isso a gente conecta como família nuclear, né? Agora, família estendida é isso, avós, né, que talvez morem em outro lugar, mas que aquela sua família nuclear de antes, né? Então, por exemplo, antes morava, como você falou, né? Morava você e suas irmãs, e aí agora esse novo lugar de família vira nova família nuclear. Então, o que era nuclear vira estendido, e o que é novo vira nuclear. Ai, meu Deus. É isso Né? mesmo, é isso mesmo. Eu super entendi. É muito bom a gente pontuar isso, porque esses conceitos, eu acho que faz a gente também despertar para as formações e as conformações da família, e que hoje são diversas, né? Tipo, eu tô aqui numa conformação papai, mamãe, filhinho, nada tradicional brasileira, porque se vocês soubessem de toda a história, mas é uma conformação heterossexual monogâmica, e a Ju já vive uma outra realidade, né? Hoje em dia minha conformação é eu, a Yaya e a Dora, né? Então essa é a minha conformação familiar, e a conformação da realidade brasileira, na verdade, é essa, né? A maternidade solo. E eu acho que a gente vê isso na nossa família também de outras maneiras, né? Então, por exemplo, pessoas que cresceram morando junto com os avós, né? Pessoas que, enfim, têm irmãos, pessoas que não têm irmãos, né? Se bem que na nossa família não tem muito esse caso, né? De não ter irmãos, né? Uma família bastante grande, a nossa família estendida, né? Mas é isso, assim, eu acho que por ser esse lugar que a gente cresce, é a primeira experiência, e de onde a gente cria coisas que nos permitem estar em outros lugares. A forma como se dá as relações dentro de casa, né, dentro dessa família nuclear, é muito determinante para a forma como a gente vai se relacionar com o mundo, né? Então, é um tema que realmente, assim, dá muita polêmica, assim, né? Não tem como a gente falar de famílias também sem falar isso, das transformações que vêm, né? Por exemplo, a relação com o tempo, com a economia, com a religião, com a cultura, né? Então, quanto que a gente conseguia criar essas relações dentro de casa, de afeto, de segurança, de pertencimento. Mas a gente não pode deixar de ver como que era a relação dessas pessoas, ou nossos pais, nossos avós, né, que viveram num tempo diferente, numa cultura diferente, com uma forma de se expressar diferente, e que acaba passando isso para a geração dos filhos, que são os próximos, que são os nossos, né? Muito legal a gente falar que hoje em dia nós somos a geração que busca afeto, né? Passar afeto, conhecer sobre o afeto, olhar mais para o que a gente está sentindo, né? E isso não acontecia com os nossos pais, né? Não sei. O que você acha? Então, tem um lance, né, das necessidades básicas humanas, né? A famosa pirâmide de Maslow, né? Que a base da pirâmide é a gente buscar e suprir o lance da segurança, para depois a gente ir elevando os degraus, que aí vai vindo o afeto, né? Vai vindo o lance do pertencimento. Na história da nossa família, que eu saiba, né? Nenhuma avó minha, materna e paterna, teve a opção de escolha sobre o marido. Então, era muito comum na cultura oriental fazer lá os arranjos de casamento, e elas se casaram assim. Então, dizer que foi por amor, não. Nossas avós, as nossas queridas bachãs, elas tiveram a oportunidade de vivenciar uma época que a escolha ficava mais para o homem do que para a mulher. E ainda assim, eu acho que o homem não escolhia também muito bem. Quem escolhia eram os pais. E aí eu acho que o lance era muito sobre construção por sobrevivência, junção de famílias por
sobreviver. Eu acredito que para você e para mim, os nossos pais, eles tiveram essa escolha. Eu sei que a minha mãe e meu pai, eles se escolheram e eles puderam vivenciar isso. E seus pais também tiveram essa oportunidade de conhecer. Nossos avós estavam lutando por comida. Eles eram imigrantes, não tinham onde morar, não falavam a língua, uma cultura nova, era sobrevivência. Os nossos pais já tinham um lugar para morar, já tinha comida, e aí a busca foi por educação, foi por acúmulo de riqueza para conforto. E aí a gente é uma geração que tem casa, comida, conforto, e aí a gente se pega nesse lugar hoje de... E o afeto? Hoje a gente tem mais possibilidades de escolhas, né, do que nossos antepassados tiveram. Na nossa família, por ser uma família oriental, também traz essa bagagem da própria dificuldade de se relacionar com os afetos, né? Isso daí determina também a forma como a gente passou a nossa infância e por que trabalhar os afetos, olhar para o que a gente sente, se torna algo tão caro, valioso, né? É muito determinante. É sobre os lares que a gente cresce e como a gente compreende a forma como aquilo que nos foi passado chega. A gente vai crescendo, e isso determina a forma como a gente se relaciona com o mundo, com os nossos sonhos, com as nossas relações afetivas, amorosas, de amizade, de trabalho, né? Fala sobre autoconhecimento, mas sobre capacidade da gente enxergar valor na gente mesmo, sabe? Nas nossas escolhas. Então, é muito profundo, né? A forma e a possibilidade com que a gente consegue viver e olhar os nossos pais, né? E construindo, né? Esse conceito de família. Né? Quando a gente fala de valores, os valores é meio que o alicerce da família. É o que vai dar a fundação sólida para você levantar a árvore e ela florescer, frutificar, sabe? É o solo mesmo. E dentro disso, com esse sentimento de não pertencimento, é muito claro como eu sempre busquei os círculos sociais para formar novas famílias, porque como eu não me sentia pertencente, e quando chega esse questionamento sobre o que é que eu estou fazendo aqui, é quando a gente vai expandindo e desenvolvendo nossas habilidades sociais super importantes. E isso é bom porque os valores que você fundamentou dentro de casa, você vai testar na rua. Esse tempo que a gente passa com essa família nuclear é onde a gente forma valores, onde a gente se conhece, né? E aí a gente começa a falar de, por exemplo, autoestima, autocuidado, né? E autoestima é muito diferente do que a gente foi ensinado, que é sobre padrões estéticos, que é sobre como a gente se vê. Mas autoestima é sobre como a gente se sente pertencente a um lugar, a uma pessoa, a uma escolha, a um sonho, né? Tipo, é sobre pertencimento, né? E aí você estava falando e eu fiquei me lembrando que eu acho que eu tive uma experiência que para mim foi muito transformadora, que foi ter a possibilidade de morar com as minhas amigas durante a faculdade, sabe? Encontrar pessoas ali que se uniam por um objetivo comum, que era morar, ter um lugar para morar, se formar, ter uma profissão, e é isso. Só que para você morar junto, para você construir um lar, e quando tem um encontro, não tem como fugir dos valores postos em cima da mesa. E ali, você morando junto com outras pessoas, por escolha, te dá a possibilidade de você ir embora, se você não quiser estar ali.
E ter essa opção de escolha, para mim, foi transformadora para quando eu voltei para minha família, sabe? Porque depois que acabou a faculdade, eu tive que voltar, depois eu saí, durante a gestação eu voltei. E eu acho que cada vez foi sendo um grande aprendizado sobre isso, sobre escolhas. Quando a gente fala de família nuclear também, existe esse objetivo em comum. Por mais silencioso que seja, existe esse objetivo em comum, essa cooperatividade, essa proteção, né? Da maneira que for, única, como você falou, né? Porque não tem como uma família ser igual a outra, porque são feitas por pessoas únicas. E eu sei que isso parece, às vezes, muito clichê, mas esse é o lugar, para mim, onde moram as maiores dificuldades, os maiores desafios das relações estão no jeito único de cada um ver o mundo e o quanto a gente tem dificuldade de comunicar, porque a gente não entende, a gente não pensa, a gente não se coloca para refletir sobre isso, a gente não se dá tempo, né? E aí a gente fala sobre cultura, sobre história. Não tem como falar que família não vem de uma construção histórica, né? A gente vai tendo essa construção de valores que vem dos nossos pais, que vieram dos nossos avós, que vieram dos nossos bisos, e aí, né, é muito profundo. É profundo, e a reflexão que você traz é super importante, porque a família é um sistema, né? É um sistema composto de vários. Na verdade, eu diria mais, que a família é um universo composto por diversos mundos. E cada mundo ali tem uma peculiaridade. E se você determina que só esse mundo é bom e o resto não presta, mana, isso dá uma bagunça na família. E a constelação familiar fala muito disso, que dentro de um clã familiar, se alguém é excluído ou rejeitado, todo o clã, ele sofre, são os emaranhamentos, né, que a constelação fala. E um filme muito, muito sobre isso é Encanto, da Disney. Sabe? Ninguém fala do tio Bruno. Tio Bruno, nossa, deixa ele lá. No passado, o que passou, já passou. Ele sempre esteve lá. E tudo que aconteceu, porque aconteceu. Bom, gente, eu não vou dar spoiler do filme, né? Eu acho que todo mundo deveria assistir esse filme para entender a importância da família como um sistema que todo mundo ali é muito importante. E o que a Ju traz sobre olhar para o indivíduo, para entender o todo, é essencial, né? A estima que se tem por si própria, na verdade, ela é construída a partir de tudo que você vai percebendo, experimentando e integrando dentro de si. Então, a reflexão de hoje, para mim, tem sido muito sobre, principalmente na construção de uma família, educando um menino que vai fazer 2 anos, sabe? Entrando nos Terribles 2, que é emoção pura, é querer puro, e começa a fase narcisista, que é aquela fase que tudo sou eu, tudo é meu, e se não é do meu jeito, cai o mundo. E o que, pelo menos nos meus atendimentos terapêuticos, o que mais se vê sobre dependência emocional é porque essa fase narcisista ou narcísica, ela é mal elaborada. Não existe um amadurecimento sobre quem eu sou, porque eu sou aceito. Porque a gente só consegue passar por uma relação social saudável porque a gente sabe quem é a gente. E a família diz muito sobre isso. Se você está bem ali integrada no seu lugar dentro da família, confia em mim, não vai ter nada, nem ninguém lá fora que vai dizer o contrário e isso vai te afetar. Porque vai ter. Não adianta, vão ter muitas pessoas, muitas situações dizendo que você não é bom, você não é suficiente, você não é adequada.
Mas se você sabe quem você é, nada disso te afeta. Nada. Faz sentido para você, Ju? Nossa, total. E eu queria trazer agora uma visão assim da minha experiência profissional, sabe? Porque eu acho que o fato de eu lidar com crianças atípicas, né, trabalhar com a infância e com a atipicidade do desenvolvimento, traz para esses pais muito esse desafio. É uma coisa que é inevitável passar pelo luto do diagnóstico, por exemplo. Só que faz com que os pais lidem muito cedo com ter que aprender a respeitar o jeito daquela criança. E esse é um movimento, é muito lindo. E é muito notável, dá para sentir no olhar dos pais, dá para sentir na postura deles, assim, diante da vida, sabe? Quando eles passam pela fase de luto e começam a entrar numa fase mais de conformação e de que eles conseguem colocar ali as engrenagens para trabalhar, e claro, aqui colocando todas, sabe, são camadas profundas, né? Quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de cuidado do sistema público, enfim, mas é muito notável nos pais essa mudança deles diante da vida quando eles aceitam o filho do jeito que ele é, né? E aí eu quero que a gente... Não quero parecer que eu estou romantizando isso, tá? Mas é isso, é sobre... Esse processo parece que chega mais cedo quando a gente fala da atipicidade do desenvolvimento. Porque a gente entra em várias camadas, né? A gente entra na camada da família, porque não tem como aquela criança não ser cuidada, e qualquer outra criança não ser cuidada pela família, mas fala sobre como aquela mãe vai conseguir levar o trabalho dela, né? Fala sobre, infelizmente, sobre o comportamento do pai, que muitas vezes na atipicidade, mais do que 60% com certeza dos pais, depois que recebem o diagnóstico, abandonam os filhos. Então fala sobre muitas camadas, né? Mas quando a gente fala só sobre o filho em si e o aprendizado dessa família, que ela é quase que obrigada a se reconfigurar, né? E aí muitas vezes eu vejo isso, que a família ela não fica só nuclear, é sempre a avó que leva na terapia. Então tem esse movimento familiar, e esse movimento familiar gera tantos movimentos dentro daquela família, né? De maior contato, maior cuidado, maior diálogo. Para mim não tem nível de discussão sobre o quanto que a experiência que a gente consegue proporcionar é também reflexo no que a gente consegue proporcionar para as crianças de construção de valor, sabe? De si próprio e do mundo, né? Com certeza, porque aí ela começa a ter a consciência e a autonomia de se valorizar e valorizar o outro diferente, né? É o permitir ser. Se eu sou permitida a ser quem eu sou, é claro que eu vou permitir o outro ser, né? E sobre diversidade na família. Eu acho que a gente está vivendo um momento lindo de mundo para a gente repensar sobre isso, sabe? Porque é o que a gente começou a falar lá no começo. Eu vivo aqui, papai, mamãe, filhinho, a família tradicional brasileira. Bullshit, não é, Ju? Bullshit. Tipo, isso nunca foi a família tradicional brasileira. Isso sempre foi ali o menor percentual de um mundo inteiro, que é o Brasil, onde a realidade hoje é mãe solo. Porque quando tem esse diagnóstico, quando qualquer bomba estoura, é muito fácil você sair andando. É muito fácil você virar as costas e deixar para trás. E aí a gente começa a ver que, gente, são dores tão profundas, porque se a gente for analisar, aquele ser humano tem tanto de dor interna sobre que como ela se enxerga, como ela foi valorizada ou não, né? Que é isso, a gente só dá o que pode, o que teve, o que recebeu. E se não teve isso, como é que eu vou dar? Então, um desafio muito grande
no meu maternário e também em todos os atendimentos, é sobre dar afeto. A gente sempre volta para essa camada da família de que, ok, ticamos aqui casa, comida, educação, afeto. E aí a gente vê, né, todo o lance, a discussão de vícios em tela, comida, obesidade, sabe? E aí você vai construindo, isso é muito doido de se pensar, mas hoje o nosso maior desafio é encontrar o afeto para dar o afeto. Quando a gente fala sobre esse alto valor de construção da família, não tem como a gente fugir das noções de respeito, né? O respeito com esse tempo, com esse espaço, para nós mulheres, é um lugar mais complicado, que é essa coisa do, sabe, a realidade brasileira, né? A família tradicional brasileira é maternar solo, né? E aí a gente vê essa invisibilização, né? Essa economia do cuidado. A mulher, ela está no comando da economia do cuidado, mas não é a economia do cuidado do hospital, não é a economia do consultório, é a economia do cuidado de dentro de casa, de manter as coisas limpas, organizadas, executando, fazendo, organizando. Tem um monte de coisas ali que acabam minando a possibilidade de escolhas da mulher. E aí eu tenho que falar que eu também venho de uma conformação familiar que é diferente. Era de início, sim, mamãe, papai, irmão e eu, né? Mas depois, muito cedo, virou maternidade solo também, com outras responsas, com questões de saúde mental, porque sim, não falamos de saúde mental, invisibilizamos mais uma vez toda essa sobrecarga. E aí é muito fácil, eu acho que nós mulheres, a gente se colocar nesse lugar de se cobrar para dar conta de tudo, sabe? Isso internamente foi se tornando uma revolução para mim também dentro do meu maternário. Não dá conta de tudo, porque ninguém dá conta de tudo. Só que ninguém falou isso pra gente. A gente sempre viu as casas se movimentando e as coisas acontecendo porque tinha uma mulher por trás. Hoje, quando a gente fala sobre cuidado, você fala babá, você pensa em homem? Agora sim, quando você fala assim, o velho da praça, você pensa em mulher? A mulher não para de trabalhar. Ela continua trabalhando até o último dia de vida dela. Ela tá varrendo a casa, pondo a roupa para lavar, sabe? Então, assim, a gente entra em outra camada que é o nosso direito de envelhecer, né? E eu acho que quando a gente se depara com isso da nossa família nuclear para nossa família que vira estendida e se torna nuclear, mais claramente, quando eu vejo minha mãe envelhecendo, porque eu não tenho a possibilidade de ver o meu pai envelhecendo, você entra nesse parafuso, porque ao mesmo tempo eu estou criando também uma criança, e é o começo da vida, e assim, o que foi construído de onde eu deveria estar agora? Então entra mais essa coisa social, então não tem como falar que a família não é realmente uma instituição social. Cara, isso tem tanta coisa para a gente falar sobre família, que por hoje a gente vai deixar essas reflexões. O que família significa para você? Da onde você tira afeto para dar afeto? O que é segurança dentro da sua família? E principalmente, você se sente respeitado na sua maneira, expressão de ser? Você consegue levar esse respeito para outras pessoas, estender, né? O que você Sim. pensa sobre isso, Ju? Eu acho que é isso. Eu acho que essas palavrinhas, né, que a gente foi trazendo como pertencimento, né? A gente, todas essas perguntas que você fez vão permeando essas
esses conceitos, né? Pertencimento, segurança, acolhimento, afeto, né? E eu acho que são noções que realmente valem a investigação. Não sei como que bate para você, Dri, mas para mim, eu acho que o processo de autoconhecimento está muito relacionado ao processo de começar a olhar tanto a nossa infância, mas também a construção da noção de família, do que a gente recebeu e do que a gente se sente pronto para dar, né? Eu acho que isso é uma coisa super importante, pelo menos no meu processo de autoconhecimento, foi uma coisa que fez muita diferença, sabe? Para mim também fez muita diferença. E foi uma honra que você participou bastante disso, participa até hoje. Em um próximo episódio a gente vai trazer a Susan para a gente contar aquela história, porque, gente, a família, se é o principal sistema e o primeiro que a gente emerge, a gente precisa olhar com muita atenção sobre isso. E é isso, vamos deixar aqui mais um brinde, gratidão por vocês estarem conosco e que a gente possa olhar para a nossa família com respeito, amor e gratidão, porque a gente só está aqui porque alguém começou isso antes. Sim. E lembrar também que a gente tem todo esse direito e essa escolha e essa liberdade. Eu acho que família também é sobre isso, sobre a gente poder ter liberdade de ser quem a gente é, compreender o outro da forma que ele é e ir caminhando. Somos seres sociais, isso é inquestionável, né? Então, essa noção que a gente vai criando a partir disso é muito importante. Então a gente finaliza aqui mais uma edição do Café com Canelas. Gratidão por compartilharem com a gente de reflexões saborosas. Se vocês curtiram essas reflexões que a gente teve hoje, se te trouxe alguma outra reflexão, se você sentir que alguém pode se beneficiar de ouvir essas reflexões, compartilha, curte, conta pra gente o que você pensou sobre isso. A gente vai amar saber o que você pensa sobre a sua construção de família. Primosa, muito obrigada. Mais um dia por a gente poder estar aqui, por a gente poder estar na mesma família, né? Por a gente poder ter dividido todos esses conceitos e construído muito deles também, né? Porque eu acho que família também, assim como a raiva que a gente conversou na semana passada, inclusive se vocês não ouviram, dê uma olhada lá. Eu acho que a família também sempre foi uma coisa que a gente navegou bastante juntas, né? Então, eu sou muito grata por poder estar na sua família, você poder estar na minha família e a gente poder ver a nossa família nuclear crescendo. Gratidão, Ju, gratidão por tudo que a gente compartilhou dentro e fora da nossa família. E que bom que a gente está juntas nessa árvore, dessa vez, nessa vida. Até a próxima. Até, gente. E eu ia fechar aqui, olha que louco. Eu também, eu já ia... Mano, a gente tá muito... Nossa, é que esse tema acho que mexe mesmo com a nossa cabeça, viu? Parar gravação.